Olá, seja muito bem-vindo. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre os múltiplos e os divisores. Começando aqui pelos múltiplos. Os múltiplos são um conjunto de números que a gente obtém quando a gente multiplica um determinado número por os números naturais. 0, 1, 2, 3. Eu costumo dizer que é a tabuada dos números. Então, por exemplo, se eu tenho os múltiplos de 7, o que significa isso? Eu vou fazer 7 vezes 0, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4, 7 vezes 5, vezes 6 e assim por diante. Observa o seguinte, na verdade a gente contar de 7 em 7. Cada vez que eu somar 7, eu vou ter o próximo múltiplo. Então, tanto faz eu ir multiplicando isso por 0, 1, 2, 3 e assim por diante, quanto eu ir somando de 7 em 7. Vamos a algumas observações importantes. O conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Então, se lá no exercício pedir para você determinar os múltiplos, ou ele vai te pedir a quantidade de múltiplos que ele quer, ou ele vai, ou você precisa colocar esse símbolo aqui do infinito, tá? Uma outra observação, o 0 é sempre múltiplo de qualquer número, tá? Então, vou colocar assim, é sempre múltiplo, vou colocar só um Nzinho aqui. E o próprio número também. O próprio número é sempre múltiplo dele mesmo. O próprio número é sempre múltiplo. Então, a gente tem aqui algumas informações importantes sobre os múltiplos. Alguns vão ser mais simples, alguns vão ser mais simples, outros vão dar um pouquinho mais de trabalho. Vamos pegar um outro exemplo aqui, Vou pegar os múltiplos de 15. Mesma coisa, começa no 0, o 15. E aí a gente vai de 15 em 15. 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 e assim por diante. Então, é muito importante a gente entender essas ideias dos múltiplos para a gente construir lá quando a gente vier com os probleminhas de MMC e MDC, a gente saber identificar quando é uma situação de múltiplos, quando é uma situação de divisores e como construir. Seguindo aqui, a gente vai ver agora os divisores. Professora, mas é só isso que eu preciso saber sobre os múltiplos? Por enquanto, sim. Vamos ver as questões dos divisores. Se o múltiplo eu estou multiplicando por 0, 1, 2, 3 e assim por diante, os divisores eu vou dividir. Essa vai ser a nossa ideia. Então, vamos fazer com um exemplo aqui que fica mais fácil. Se eu vou pegar, eu peguei os múltiplos de 15, vou pegar os divisores de 15. O que significam os divisores de 15? Os divisores de 15 são todos aqueles números pelos quais eu consigo dividir o 15 e a divisão dá exata. Então, por exemplo, eu consigo dividir o 15 por 1? Consigo. 15 dividido por 1 é 15. Então, ok. Eu consigo dividir o 15 por 2? Por 2 eu não consigo mais. Então, eu não posso colocar o 2 como um divisor. Eu consigo dividir o 15 por 3? Consigo. Por 4, não consigo. Por 5, consigo. Por 6, não. Por 7, não. Por 8, não. Professora, eu vou ter que escrever um por um. Não precisa, não. A gente vai colocar aqui somente os divisores do 15. O 1, o 3, o 5 e o próprio número. O certo, seria a gente ir testando por 1, por 2, por 3, por 4, até o 15. Mas não tem necessidade de a gente fazer isso, não. Vamos pegar um outro exemplo, os divisores de 18. Eu consigo dividir o 18 por 1, por 2, por 3, por 6, por 9 e pelo próprio 18. Então, a gente tem aqui os divisores de 18. Vamos observar algumas coisas, igual a gente fez lá
para os múltiplos, o 1 é sempre divisor. Divisor. O próprio número também. Também é sempre divisor. Tá? Mas observa que aqui a gente pegou números conhecidos, números menorzinhos, mais fáceis da gente fazer. Calcula aí para mim quem são os divisores do 210. Determina esses divisores para mim. Já não é tão simples mais, tá vendo? A definição é a mesma. Por quem que eu consigo dividir o 210? Mas observa que essa definiçãozinha já não é tão simples mais. Já não é tão fácil de calcular igual eram as outras. E aí a gente tem um processo prático que eu vou te ensinar a calcular agora, ó. Primeira coisa, eu vou fazer a fatoração do 210. A fatoração normal por números primos. O que eu tenho que lembrar na fatoração? Aqui eu só posso ter números primos. Quem são os números primos? Ó, 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Então, eu vou começar a minha divisão, ó. Por 2, 105. O 105 não é divisível por 2 mais, ele é ímpar. Então, eu vou por 3. O 105 dividido por 3 dá 35. Professora, como que você está fazendo essa conta? É a divisão normal. Não pode sobrar resto, tem que ser uma divisão exata, tá? Só que eu já sei de cor esses resultados. Mas é isso aqui que eu estou fazendo, ó. Peguei o 210, dividi por 2, 105. Aí agora eu vou fazer a divisão. O 5 é ímpar, eu não consigo dividir por 2, vou tentar o 3. 105 dividido por 3, eu já sei de cor, eu estou colocando ali. Mas se você não sabe e não tem obrigação de saber esses números de cor, você tem que fazer isso que eu estou fazendo aqui. Para e faz a divisão, tá? O 35 por 5 dá 7, o 7 por 7 só dá 1. Então, observa que eu tenho aqui, ó, a minha fatoração do 210. O que significa essa fatoração, gente? Que se eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. Eu volto no número. O que eu estou fazendo aqui nada mais é do que identificando os fatores primos que compõem aquele número. Isso aqui não são os divisores ainda. Para os divisores, eu vou ter que fazer uma segunda barrinha aqui. E aí, presta bastante atenção em como a gente determina os divisores aqui. Observa, ó, eu vou colocar aqui até algumas linhas. Vou fazer umas linhas aqui bem ruinzinhas aqui, só para a gente identificar algumas coisas, ó. Observa que eu estou dividindo isso aqui em linhas. Vou fazer umas linhas bem fininhas aqui, só para a gente identificar. O que eu vou fazer, ó? Nessa primeira linha, observe que ela está acima de todos, ó. Eu vou colocar o 1, porque o 1 é o nosso primeiro divisor. E agora, ó, cada número dessa coluna, então eu vou fazer o 2, por exemplo, ó. Eu vou fazer o 2 vezes 1. Anota o resultado, 2. Vou pular para a linha de baixo. Quem que é a linha de baixo, ó? Opa, não é o 2 mais. A linha de baixo eu vou estar com 3. Então, vou fazer o 3 aqui. Como que a gente vai fazer? O 3 tem que multiplicar todos os rosas que estão acima dele. Então, eu vou ter que fazer o 3 vezes 1 e o 3 vezes 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Terminei a linha do 3. Vou para a próxima linha. Quem que é a próxima linha? Ó, o 5. Qual que é a regra? Vou ter que multiplicar por todos os rosas acima do 5. Então, vai ficar 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3 e 5 vezes 6. Observa que vai aumentando mesmo. A quantidade de divisores ali vai aumentando. A gente ainda precisa mais um pouquinho. Deixa eu subir aqui, senão não vou conseguir. Minha última linha. Quem que é a minha última linha? Ó, a linha do 7. O 7 vai multiplicar todos os rosas que estão acima dele. Ah, professora, mas são muitos. É porque o 210 tem muitos divisores, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vou fazer 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 6.
Vou continuar aqui embaixo, ó. 7 vezes 5, não vai caber, eu vou fazer aqui. Tô aqui nessa linha. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 15, 105. E 7 vezes 30, 210. Ou seja, ó, eu comecei no 1 e terminei no próprio 210. Eu consegui todos os divisores do 210. Aí eu posso colocar aqui, ó, vamos colocar na ordem. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15. Tá faltando quem, ó? 21, 30, 35, 42, 70, 105 e 210. Observa o seguinte, gente, olha a quantidade de divisores que a gente tem. Imagina a gente testando esses divisores um por um na mão, igual a gente fez o 15 aqui. O 15 é tranquilo, é um número pequeno, é um número conhecido, é fácil da gente testar. Mas agora, números maiores começam a ficar muito mais difíceis, mais trabalhosos para a gente testar. Então esse é um método prático. Eu vou fazer os divisores do 18 pelo método prático, só para a gente treinar mais um pouquinho, ó. Os divisores do 18. Então, a gente já fez aqui, mas só para ver se entendeu. Se você quiser, pausa o vídeo e tenta fazer sozinho aí. Quem que a gente tem, ó? Os divisores do 18. Quem são os divisores? Primeiro eu faço a fatoração normal. 18 por 2, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Então, ó, aqui eu tenho os meus divisores do 18. 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 3, 18. Nada demais. Vou fazer agora a segunda barra, que ela é um pouquinho mais alta. Ela vai ficar aqui, ó, na direção um pouquinho mais alta, acima do 2. Então, eu vou fazer, ó, 2 vezes 1, 2. Terminei ali. Agora, o 3, que é a linha de baixo, eu vou fazer o 3 vezes 1 e o 3 vezes 2. A minha última linha, eu vou fazer esse 3 vezes todos os rosinhas. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 6, 18. Olha lá, ó, eu não precisava ter colocado esse 3 e aquele 6, porque eles já estavam repetidos, não precisa nem colocar, tá? Observa, ó, que isso que eu achei de rosinha aqui são exatamente esses divisores. 1, 2, 3, 6, 9, 18, tá? Mas como 18 é um número pequeno, era mais fácil fazer dessa forma. Como o 210 já é um número maior com mais divisores, já não é tão simples fazer por tentativa. Então, tem que saber esse método, ok? Paramos aqui com múltiplos e divisores. Aqui já tem bastante coisa para você treinar. Tenta fazer sozinho, ó, os divisores de 24, os divisores de 36 e os divisores de 45. Tenta fazer aí para ver se você entendeu esse método, tá joia? A gente tem mais um vídeo para falar de números primos.